Estamos agora entrando, então, nos conteúdos do encontro de número 3, que vai tratar de uma linha mais geral sobre danças, no que nós vamos chamar, vamos depois questionar um pouquinho essa temática, né? Mas no que nós conhecemos como Oriente Próximo, o Meso-Oriente ou o Oriente Médio. Então, aqui a gente inicia colocando um mapa, só para a gente lembrar mais ou menos que região é essa, uma região em torno do Mediterrâneo, né, pensando no norte da África, né, no Egito, região onde nós temos hoje o Irã, o Iraque, né, que é a antiga Pérsia, a Suméria, a Babilônia, a Síria, então o mundo, né, sumeriano, né, formando então esse enclave das duas grandes civilizações do mundo. Aqui mais um mapinha para a gente ver, então aqui Mesopotâmia, a região de Israel, o mundo árabe, né, o sul da Ásia, né, a África, o norte da África e algumas portas de entrada para o mundo europeu. Aqui também um outro mapa, para a gente poder então se situar bem, né, vendo essa divisão também, que é uma divisão, né, territorial, mas é uma divisão política, uma divisão étnica, racial, uma divisão religiosa, né, e da formação dos primeiros grandes estruturas de Estado, dos impérios do mundo antigo. Falar um pouquinho do Egito. Né? Então, basicamente, né, o Egito, né, ele vai constituir, né, um Estado, né, um modelo civilizacional baseado, né, em estruturas de um certo conservadorismo cultural, né, onde a gente vai ter como princípio civilizacional um alto senso de religiosidade. Né? Em linhas gerais, o Egito vai propiciar e vai promover estruturas artísticas mais lógico-matemáticas, baseadas em modelos geométricos, né, mas de cunho monumentalista, com a dimensão de espetacularidade, né, e sempre pensando em figuras mais estáticas, em detrimento da ideia de lógicas mais dinâmicas, né, expressivas em relação à questão do movimento. E como há também toda uma cultura ligada aos ritos funerários, uma cultura do livro dos mortos vinculada exatamente às artes funerárias. Né? Pensando no Egito, a gente vai distribuir ele em 3 campos, né, de análise, inicialmente para relembrar isso, né, o seu marco geográfico, a sua história política e a sua forma de organização estética e simbólica. Então, no marco geográfico, a gente tem que lembrar sempre que o Egito é formado pelo esse enclave de terras que estão ali, né, na região dos grandes rios, né, especialmente a questão aqui do Nilo, né, o papel do Nilo, né, como ordenador geopolítico, trazendo comunicabilidade, mas também garantindo uma dimensão de isolamento, né, a segurança do deserto. Então a gente tem o rio e o deserto, né, de um lado do outro, configurando uma dimensão geográfica, né. Na história política, a gente deve pensar que o Egito é formado por um período de pré-escrita ou pré-história e entra em 3300 a.C., mais ou menos, ali na unificação com a formação das dinastias e, portanto, então, uma história de impérios que vem até a 20ª dinastia em 1085 a.C., quer dizer, um império de longa duração, são várias dinastias, divididas entre período arcaico, império antigo, período intermediário, médio império, segundo período intermediário e depois o novo império. Né? Esses processos coloniais do mundo antigo, então, estão bem representados, né? E a fase final do Império Dinástico Egípcio, das dinastias, termina com a primeira grande conquista, né? Que é a conquista persa no Egito, transformando o Egito numa satrápia, ou seja, num estado, num governo estadual, vamos dizer assim, né? Uma organização próxima dessa organização mais, né, de uma colônia do Império dos Aquemênidas. Né? Essa é um elemento que vai prevalecer depois em vários momentos da história do Egito. Né? Então a gente vai observar bastante. Na dimensão simbólica, a gente deve levar em conta sempre esse modelo teórico, né, da cosmogonia egípcia, né, que leva sempre a pensar numa civilização de caráter altamente espiritualizado, né, com uma hierarquia muito rígida para essa espiritualidade, né, não é destinada a todos, vamos dizer assim, né, mas é fortemente marcado. Então, as poéticas que serão produzidas aqui são mais de ordem sublimada e menos humanistas, ou seja, mais vinculadas, né, à espiritualidade, ao mundo dos mortos, à morte, né?
Mas também a gente tem a centralidade do Sol, né? O Sol nascente, o Sol poente, então a movimentação, o ritmo do Sol estando no centro do sistema simbólico egípcio. Bem importante, porque depois quando a gente for falar lá da dança do ventre, as primeiras denominações, né, originais a esse tipo de manifestação é a dança justamente do leste, pensando no movimento solar, né? Bom, além disso, como eu falei, uma sociedade altamente hierarquizada, baseada muito na ideia da busca da imortalidade, de uma transcendência, né, através de vários processos, então, que vão lidar de uma forma bastante técnica com o corpo humano. Então, tem toda uma técnicas de conservação, né, baseada em mumificação, embalsamamento do corpo. Bom, continuando, né, como falei, então essa é uma sociedade altamente, né, abstrata, né, matematizada, que desenvolve também uma escrita muito gráfica, que é o hieróglifo, então uma representação muito gráfica, muito plana, também da figura humana, que então ela vai ser uma figura mais abstraída, né? É um pensamento que se assemelha a outras formas, né, de pensamento ideogramático, né, tal como eles são estudados lá também por Carl Jung, né? E usando aqui a lei da frontalidade, né, que é a forma então de definir e representar. Então, assim, essa ideia da lateralidade é bastante importante, né, na ordenação do sentido estético, né? Além disso, a gente vai ter uma hierarquia, uma especialização entre, né, formas artísticas e estética apresentadas no mundo da realeza, destinadas à realeza, aquelas que são destinadas ao mundo da corte mais amplamente, e aquelas que são destinadas aos lares, às famílias, à organização do oikos, né, da vida doméstica. Uhum. É importante lembrar, quando a gente falou um pouquinho, né, em outro vídeo, se alguém não assistiu, pode ir naquele vídeo lá sobre os sistemas da pré-escrita, que um dos elementos centrais, né, que já vem dessa concepção da pré-escrita é esse tripé, canto, dança e oração, né? Esse complexo, né, canto, dança e oração, que forma o texto, né, é posteriormente fragmentado em sistemas estéticos, né, que vão formar o canto, a música, a dança, a própria dança, a linguagem da dança, e a declamação, a oração, que vai se transformar numa declamatória, ligada à formação do texto, à retórica, oratória e depois ao drama, propriamente dito, quando a gente pensa já na estrutura do teatro do mundo antigo. Bom, é preciso lembrar que aqui também há um processo de separação entre as danças, né, que vigora na maior parte das abordagens tradicionalistas, né, tentando compreender a organização das danças nos espaços cortesãos, nos espaços populares, nos espaços cerimoniais, religiosos e hieráticos, enfim, né? E uma série de, segundo Vosin, formas coreográficas que, com a especialização do Estado, das funções produtivas, também vão se transformando em novas formas de ordenamento espacial, formas de organização da coreografia, que não é só a ideia do círculo, né, fechado, círculo aberto, né, mas um círculo simplificado numa única linha, né, mas outras formações como quadrados, filas que vão aparecendo. No mundo mesopotâmico, então, nós vamos ter o segundo grande bloco do mundo antigo, do Oriente Próximo, do Meso Oriente, né, que vai apresentar grandes diferenças em relação ao mundo egípcio, né? Mas alguns elementos a gente pode recorrer aqui para pensar. Então, também é uma cultura que é altamente abstraída e geometrizada, né? Mas com o avanço, né, do processo civilizacional, ela caminha na direção de uma maior aproximação do naturalismo, né? Naturalismo estilizado. Mais uma vez, também vimos aqui esse trânsito entre as representações entre animais e humanos, né, nas formas expressivas que são também apresentados em outros textos, em outros autores. Além disso, né, mesmo sendo uma representação naturalista, ela é um naturalismo do tipo estilizado e, portanto, ela aumenta, né, a rigidez na apresentação do gesto, então uma certa padronização gestual com um aumento, né, de uma rígida gramática gestual aqui nas figurações. Quando a gente observa isso através de documentos arqueológicos, especialmente, né, em pinturas parietais e objetos ornamentais. Bom, dentro disso a gente tem a Suméria,
né, que também vai formar estrutura de cidade-estado, e vai ter a arte dentro do campo científico. Então, a arte aqui é meio a engenharia, a arquitetura, né? E ela vai se ocupar predominantemente dessas formas mais suntuárias, funerárias e decorativas, né, através dos esvotos e de relações também fortemente ritualizadas, ligadas a ritos. Né? Daqui nós teremos o estilo acadiano, que é um estilo que vai ressaltar mais gestos mais bruscos e toda uma estética mais militarizada, né? Então essa cultura suntuária e funerária anterior, ela vai sendo substituída ou vai se ampliando na direção de uma cultura da guerra, né? Com um crescente processo de militarização que acompanha o processo de expansão desses impérios, de domínio de novos territórios, né? Então um processo de expansão, de colonialismo, de um imperialismo no mundo antigo, né? Aqui a gente também vai ver o surgimento do mundo babilônico, né, que vai ser um grande centro de confluência, né, e de mixagem de vários elementos. Né? E aparece também esse estilo assírio, né, e o estilo persa. Então são várias as configurações, que a gente já viu lá naquele mapa, né, a gente viu que aquilo é um amálgama, né, de vários povos, né, que tem divisões linguísticas, né, divisões étnicas, né, divisões religiosas e também organização política. E processos de dominação e guerra, disputa entre as tribos, né, nesse contexto. Né? A Pérsia, então, ela vai aparecer já com uma diferença, porque ela vai trazer desde a sua origem, vamos dizer assim, uma ideia do religioso um pouco mais abstraída, né, ligada muito mais à dimensão simbólica e menos material, como a do Egito. Então há uma diferença, né, aqui. Né? O que torna mais fácil, né, de divulgação, pensando também que o Império Persa é um dos primeiros impérios que tem uma atitude realmente de conquista, né, imperialista em relação às outras populações, e veio se deslocando e ampliando, reduzindo e fechando seu império em vários momentos. Né? Então, isso é um elemento bastante favorável, já que a gente tem uma cultura menos complexa e mais multicultural. Por exemplo, o masdeísmo e o zoroastrismo, eles são capazes de absorver uma série de elementos que vêm de outros processos civilizatórios. Então, assim, eles vão fazendo traduções próprias, apropriações, né, e bricolagens, né, com formas de pensamento. Né? Bom, dentro dessas culturas, a gente vai aqui abordar uma das danças, né, que a gente vai chamar aqui agora inicialmente de dança do ventre, né? E vamos pensar um pouquinho elas. Primeiro, né, a partir de algumas perspectivas de historiadores mais contemporâneos, que têm iniciado a abordagem da dança do ventre a partir da questão do conceito. Então, o termo dança do ventre. Então, a primeira coisa que se discute hoje, né, então isso é quase um consenso entre os historiadores da história cultural, é pensar a formação dessa terminologia, né, que não existia antes do século XVIII, do século XIX, prioritariamente. Né? Então, como eu falei, essas danças todas ligadas à questão de mitos e ritos e tal, eram denominadas como danças do leste, ou dança do nascer do sol, ou danças do tipo oriental. Né? O termo dança do ventre vai surgir num contexto, né, de dominação racial, né, já dentro de atitudes do imperialismo francês, do processo de ocupação, né, a era napoleônica, lá no mundo árabe, no Egito, né? E depois isso vai se distribuir em outras formas, né? Então, de danse du ventre, dos franceses, a belly dance, né, a partir, né, das exposições internacionais, as dancing girls, e um termo egípcio, mas que também é bastante criticado, que é o de dança oriental. Todos eles representam, no século XIX, um processo de internacionalização dessas danças, né, então encontrar um nome adequado que seja aceito no Ocidente e que permita um processo de internacionalização e globalização das danças típicas locais, regionais, das danças de tradição. Além disso, a gente poderia pensar uma série de outros aspectos aí, né, que são elementos ligados, né, à questão da definição da dança como dança do Oriente Médio, dança do Norte da África, dança egípcia, dança árabe-egípcia, né, mas dança afroasiática ou da Afroásia, né, já que estamos falando aí, né, basicamente desse enclave que se dá nessa região ali, né, do Tigre-Eufrates, na Mesopotâmia, mas mais profundamente no Egito, que é uma posição geográfica contida no interior do
continente africano, e não no chamado Oriente Próximo ou da Ásia Média, vamos dizer assim, né? Então, e isso então vai nos trazer, né, um pouquinho, 3 momentos importantes. Então, a partir de 1830 até mais ou menos 1890, são usados vários termos, tentando encontrar um termo que seja mais aceito pelos ocidentais. Então, aqui a visão toda muito ligada às teses da discussão sobre o tema do orientalismo. O termo danse du ventre, né, é um termo, é um subtítulo para uma obra, né, pintada, né, francesa, né? Então ela surge como subtítulo, como uma forma de divulgação, né, da pintura e dessa estética, e aqui a gente já vê também toda uma concepção bastante ligada ao orientalismo, né, com esses clichês históricos. Aqui depois a gente vai ver um pouco das referências. Mas também a terminologia de belly dance, que vai surgir no final do 19, 1899, dentro do contexto das exposições universais, já com um processo, né, de transformação disso numa forma mais espetacularizada, né? Algumas autoras afirmam que é uma espécie de apresentação na forma de um circo humano nas feiras universais, com uma forma de divulgação. Bom, aqui também a gente precisa lembrar que, além da questão dessa terminologia, há uma terminologia, né, na definição de 3 tipologias, né, que determinam tipos e relações com o campo dos estudos do gênero na definição da dança do ventre. As gauazes, né, que são as mulheres que vêm em grande parte no seu início de origem cigana, que residem no Egito e dançam nas ruas, né? Depois os cauaus, que são os, vamos dizer assim, os que acompanhariam, né? Então os cauaus ou gauaus, né? Exatamente, que são a versão, né, masculina, né, de dançarinos do ventre, mas também podendo usar as indumentárias femininas, então toda uma característica de uma estética de travestimento, né, então um travestimento estético, uma estética trans, né, a gente poderia pensar, né, uma ideia de transgeneralidade, de transgênero, né, aqui nesse sentido, né, e a maneira como eles fazem essa exploração, né, estética de toda a movimentação do corpo, enfim. Né. E as awalins, que são as dançarinas de harém, aqui vamos tentar depois ver isso aqui, né, que são as dançarinas da alta sociedade, das famílias ricas, mas, e que dançam para a alta sociedade, mas que também são artistas especializadas, então que são poetas, cantoras, musicistas, dançarinas e tal, né. Convivem aqui num espaço extremamente vinculado à cultura feminina, com odaliscas, né, que são essas camareiras que dão o suporte ao trabalho das awalins nesse ambiente, né, dos haréns, né, uma tradição do mundo árabe que depois vai ganhar outras conotações com o Império Turco-Otomano. Bom, a interpretação, né, em relação à dança do ventre, ela vai seguir 2 grandes alinhamentos. O primeiro alinhamento diz respeito a uma abordagem que nós chamaríamos de antropológico-simbólica. E ela é toda baseada, né, em elementos vindos da mitologia, dos estudos rituais e muito da história das religiões comparadas. Então a gente não está falando de uma história social, nem de uma história cultural, e muito menos da história da arte, mas está falando da história dos elementos simbólicos e dos processos artísticos e da arte entendida no interior da mitologia e dos ritos, num estudo de religião comparada. Então essa é a primeira grande linha, né? A linha que é bastante criticada depois pelos historiadores críticos da história cultural. Né? Essa linha, né, então ela vai afirmar várias questões que não têm uma confirmação documental histórica, nem mesmo a arqueologia ainda foi capaz de realmente identificar. Então há teses, né, vamos dizer assim, são teses, são modelos teóricos construídos a partir de certos registros de artefatos, né, da cultura material, que vem lá do mundo da pré-escrita, da pré-história, e passa pelos processos das grandes civilizações. Né? Então aqui a gente tem um espectro muito amplo de definição de quando ela teria iniciado, então se fala que ela é a dança mais antiga do mundo, né, que começou mais ou menos em 8.000 a.C., né? Se fala também da relação da dança com o campo das danças sagradas, das danças hieráticas, né?
Se tem várias teses sobre os locais em que ela aparece, né, na Turquia, na Índia e depois na Grécia, antes, né, então aí vai falar bastante isso, né. A comprovação, né, é muito apresentada através de conjuntos de estatuárias, né, do corpo feminino que mostram, né, estatuárias, né, mesopotâmicas, assírias, né, fenícias, né, gregas, que mostram certa gestualidade, certa movimentação, né, de braços e gestos, né, mas também vem lá dos amuletos de fertilidade, já que essas teses das danças sagradas vinculam bastante, né, a origem da dança do ventre a processos rituais ligados à fertilidade humana. Teses que foram reeditadas e resgatadas, por exemplo, por abordagens holísticas da saúde, né, alternativas, que vão tentar traçar um pouco e trazer esse conjunto de teses para fundamentar suas práticas artísticas e sanitárias, suas práticas de saúde propriamente dita. Então, isso é o que predomina. Mas também alguns afirmam certas questões histórico-antropológicas, dizendo que a gente deveria levar em conta, né, na história das religiões comparadas, né, a maneira como há um trânsito. Então, quando a gente estuda as religiões, a gente percebe o trânsito de símbolos, né, o trânsito, né, o comércio dos signos, né, entre a Suméria, a Mesopotâmia, o Egito, a Fenícia, a Pérsia, a Índia, a Babilônia, e que esse comércio de signos, né, vai se estender do campo religioso para o campo da estética, da estesia e, portanto, para as produções artísticas, né, entre aspas, é o que nós chamamos de artístico. Né? É uma abordagem histórica que busca um comparatismo de cunho formalista, né? Então são formas, são através da cultura material, através de registros arqueológicos, né? E aí a gente vai encontrar mais uma afirmação que aproxima não tanto dessa ordem mítica da Turquia, da Índia ou da Grécia, mas uma aproximação em relação ali às regiões do Tigre e do Eufrates e do próprio Egito, né? Então origens de ordem mesopotâmica dentro da cultura suméria ou mesmo no próprio território egípcio, já que o Egito é um lugar que é um enclave cultural, né, do mundo antigo, que já reforça aspectos de heterogeneidade, multiculturalidade, já que ele acaba absorvendo uma série de outras matrizes durante toda a história do Egito, e a partir então da dominação persa ele começa um processo, né, de absorção, né, de gregos, depois romanos, né, Império Turco, enfim. Né. Bom, e as questões conceituais aqui, né, nessa abordagem antropológica, se concentram no aspecto ritual, então vai ressaltar muito que essas danças têm uma função ritual, têm uma função mágico-religiosa, porque estão ligadas a um conceito de sagrado natural, sagrado da natureza, né, e que depois vão se distribuindo num processo que é da formação institucionalizada das religiões e a maneira como as danças então vão sendo integradas aos ritos religiosos propriamente ditos. Então, aos ritos religiosos e às cerimônias nos palácios, né? Então, dentro da cultura das cortes. Né? E, ao mesmo tempo, então, está abordando a ideia de um processo muito amplo e longo, né, de longa duração da dança como uma cultura, né, que também é transmitida através dos sistemas familiares, né, pensando aí transmissões geracionais, já que a gente está falando de muitas gerações, né, criando um sistema de comparação com as formas como a transmissão é feita no mundo contemporâneo, do século XIX, do século XX, a partir, né, de uma transmissão de geração a geração, aposta-se na ideia de que essa transmissão ela teria tido uma duração muito mais longa e seguido lá desde a antiguidade. Bom, como eu disse também, uma forte afirmação nas teses é exatamente a relação direta que a dança do ventre possui com a figuração do feminino, né? Desde as formas pré-dinásticas do mundo antigo até as formas faraônicas, como eu disse, através dos estudos da estatuária. Né? E, efetivamente, há uma forte relação com os estudos teológicos. Então, a maioria dos autores que abordam isso vem de uma antropologia, vem dos estudos da religião comparada e, em grande parte, seus trabalhos são produzidos no campo da ciência teológica. Bom, sempre tentando fazer essa divisão rigorosa entre o que é a dança do ventre hierática, e usando aquelas classificações, né? Dança sagrada, hierática, danças populares de rua, né?
e depois o desenvolvimento dessas danças que são um amálgama ali no mundo intermediário do mundo das cortes, né? Então aqui um certo dualismo, uma certa tensão entre o paganismo das ruas, né, as danças populares, enfim, então, né? Mas todas elas sempre vendo essa expressão estática. Então um outro aspecto muito forte é a ligação com as culturas do êxtase. Mais uma vez a gente vai lembrar, se vocês voltarem nos vídeos anteriores, aquele tripé, né? Animismo, né? Totemismo e xamanismo. Né? Culturas estáticas estão ligadas às questões das culturas xamânicas no mundo antigo. Bom, além disso, os autores dessa antropologia, eles também ressaltam o que a gente chamaria de uma antropologia biológica, uma antropologia, uma ecologia antropológica, uma ecologia cultural, né? Tentando estabelecer relações entre a movimentação e a articulação com a própria estrutura do corpo humano. Né? Então, como a gente produz expressividade, né? E produz gestos comunicativos, né? Com as nossas bases corporais. Né? Isso vai vir e vai aparecer depois nos teóricos das danças modernas, que vão tentar construir modelos teóricos para pensar a questão da dança, atualizando essas perspectivas aí, né, do que a gente chamou lá com Leroy Gourand, aquele arqueólogo, né, e antropólogo, que a gente chamou então de uma estética dos sentidos, de uma estética fisiológica, né? Então aqui a gente está vendo então um pouco a ideia da Martha Graham também já apresenta um pouco essa noção de estética fisiológica, só que adequada à ideia da individualidade humana. Bom, essa é uma abordagem, então é uma abordagem teológica, é uma abordagem antropológica, é uma abordagem arqueológica. A perspectiva da história social e cultural é bem distinta. Ela vai pegar aquela temática que a gente falou aqui no início dos conceitos, né? E vai começar a desconstruir a ideia de uma dança do ventre como algo de longa duração, que tem uma continuidade no tempo, desde a pré-história e que chegaria até o século XIX, século XX. Né? Então, para começar essa desconstrução, ela começa a lembrar, né, que o Egito viveu uma série de invasões já no mundo antigo e também passou por essas invasões e dominações no mundo do mundo árabe, né, no que a gente seria o correspondente ao mundo medieval, né, do Ocidente, né, transformando então uma certa sobreposição de culturas e relações de poder, né, uma contaminação, né, transformando a cultura árabe em cultura oficial do Egito e meio que indefinindo o que é o próprio Egito. Então, um problema de definir o Egito, porque o Egito ele é o resultado desse processo, né, de camadas e camadas históricas de dominação. Né? Também a segunda questão é pensar, né, como versa a relação da dança do ventre, né, uma dança, vamos dizer, clássica, uma dança histórica do mundo árabe, com o advento, né, e o avanço do islamismo e a formação de uma cultura muçulmana, islã, né, árabe, nesse mundo que se sobrepõe àquele mundo antigo lá, né? Então, né, porque a gente vê aqui que isso é da Idade Média, né? Então, como é que isso funciona, né? Tentando entender que, num primeiro momento, o Islã ele é muito mais moderno do que o próprio Ocidente cristão, né? Então, enquanto, né, o Egito do que seria a Idade Média, né, está muito mais avançado, né, por estar dentro dos pressupostos de uma cultura árabe bastante globalizada, o Ocidente cristão é muito mais atrasado nesse sentido. Né? E, portanto, começa então um problema, aquele problema lá dos conceitos, da história do termo, da história da palavra, que também vão afetar a ideia de como construir uma perspectiva histórica para entender essa região, né, que a gente chama de Oriente Próximo, Oriente Médio, né, e tal, né? O que seria isso, né? Esse lugar né, de reunião de culturas cristãs, de culturas coptas, de islamismo, né, dos muçulmanos, enfim. Bom, além disso, né, a gente observa, né, que esses historiadores da história cultural, então, eles vão ressaltar, né, que a documentação histórica propriamente dita referente à dança do ventre, ela vai aparecer exatamente, né, no período colonial, no Egito colonial do século XIX, como uma zona de contato. Né? Então, uma tentativa de definição, né, de criar um enquadre conceitual para uma série de danças tradicionais que deviam ter nomes os mais diferentes e não deveriam ser reunidas num único grande
bloco, né, de conteúdo. Então, era uma forma que os europeus tinham de juntar tudo numa coisa só. E a gente vai ver aí também que eles, além de chamar de belly dance, de dança do ventre, vão chamar de dança oriental, danças orientais, porque é uma maneira de classificar tudo num grande grupo histórico. Aqui a gente vê uma ação imperiosa, né, nas análises da história cultural, em termos da relação com o imperialismo e também com o colonialismo. Então, o processo, né, que é analisado na obra do Edward Said, uma obra dos anos 70, O Orientalismo, bastante premiada e reconhecida como um livro de altíssima qualidade literária, mas também que faz toda uma revisão da maneira como a gente constrói uma imagem do Oriente, como a gente inventa o Oriente. O Oriente é uma espécie de espelho avesso, invertido do Ocidente, né? Então, uma nova visão dos bárbaros, né, naquela relação com o outro, né, com essa alteridade, né? E como isso se acentua, se desenvolve entre os séculos XVIII e XIX, né, entre os povos da África e na Ásia. Temos que lembrar que essas invasões já haviam ocorrido num certo momento, mas depois nós temos um processo na Idade Moderna de avanço rumo ao continente americano, então um processo colonial no continente americano, que está em fase já de encerramento, né? A gente está vivendo as guerras, né? As lutas pela independência no contexto lá do século XVIII, século XIX, nas Américas, né? Então os europeus se lançam novamente rumo à Ásia e rumo à África e partilham o mundo aos pedaços, né? Ficam proprietários de várias partes do mundo no chamado neocolonialismo imperialista, enfim. E como esses termos, então, são uma tentativa de organizar a experiência aos moldes da visão europeia e, ao mesmo tempo, o efeito de uma experiência cultural e conceitual de ordem racista. A gente não pode esquecer, né, que toda uma organização social ela se dá de formas as mais diferentes entre esses mundos, né? Porque a cultura árabe, se para a gente pensar, a cultura no qual emerge a dança do ventre, é uma cultura que tem uma definição completamente diferenciada de público e de privado, né? Então, as suas formas, né, de internalização, né, do corpo, né, são distintas das formas da transcendência dadas no mundo extracorporal, numa separação radical entre o corpo e a alma, que são teses que vêm da cultura judaico-cristã do Ocidente. Então, lembrar um pouquinho isso, aqui cito uma indicação para vocês, né? É um documentário que vai falar sobre essa obra, né, de 78, O Orientalismo, de Edward Said, né, o professor da Columbia University, já falecido. É um documentário muito bom. Então, vocês vão ter um pouco mais de aprofundamento sobre o que é essas teses do orientalismo, o que é o conceito de orientalismo, né? E como ele se produziu do final do século XVIII e durante todo o século XIX, numa tentativa de exotização dos povos do planeta, num processo de internacionalização de uma visão europeia, eurocêntrica, né? Bom, isso tudo vai formar várias enclaves, né, conceituais. Então, não é só a dança do ventre, mas a própria ideia de harém, né, vai ser toda construída em cima de uma visão, de um modelo ideológico do orientalismo, né, pensando como um espaço muito mais erotizado, sexualizado, pornógrafo, né? Um espaço, né, que se aproxima dos prostíbulos, né, para os europeus, né, uma experiência, e que na verdade tem tudo a ver com a organização do espaço privado, com a separação entre o espaço público e o privado. Então não tem nada de espaço público como seria num prostíbulo, é justamente o oposto, é um espaço altamente privatizado, né? Também aqui a questão da profissionalização, né? Como é que vai se dar, então a forma de ganhar dinheiro com a dança, né? Seja nas ruas ou seja as dançarinas profissionais, que eu já falei lá no início, né? Que são aquelas dançarinas que são musicistas, são poetas, enfim, né? Que dançam nos haréns para alta elite, né? Bom, aqui é bom lembrar um trabalho muito bacana, que tem 2 vídeos já disponíveis na internet, depois lá tem a referência do canal, né, da Nayara de Assunção, que foi aluna da URGS, fez mestrado na URGS e atualmente estuda fora do Brasil e é professora, né, de História, né, com formação na área de História, mas também professora de dança do ventre, que dá aula fora do país, né. O trabalho dela, justamente dentro desse alinhamento da perspectiva da história cultural, ela faz uma séria crítica, né, a todas aquelas abordagens que não podem ser
tomadas pelo historiador, porque a gente não tem uma fonte documental, né, a não ser a cultura material, os restos arqueológicos e tal, né? E ela então vai fazer toda uma análise desses discursos produzidos por viajantes ingleses no período da Era Vitoriana, então aí século XIX, né, para o desenho desse conceito de dança do ventre, né? Que é um processo que vai acontecer, né, dentro do processo chamado orientalismo, né? E ao mesmo tempo de ocidentalização e sexualização das danças árabes, das danças do mundo árabe, né? Enfim, caminhando rumo à ideia de uma espetacularidade, né? Bom, além disso, né, vários autores, né, traçam aí lembretes em relação à grande era de ouro da dança do ventre, né, quando há uma produção cinematográfica muito significativa na década de 50, né, com o cinema egípcio, todo ele baseado em modelos hollywoodianos, né, na produção de musicais do Egito. Né. A gente tem que lembrar, né, então, que o Egito vinha, né, de uma invasão francesa, né, então período lá do Napoleão, depois ao imperialismo colonialista inglês, né, que dura de 1882 a 1922, né, e de 1914 em diante, período da Primeira Guerra Mundial, começa um processo até 22 de transição, de saída, né, crescente do domínio inglês, né. Então é o fim do domínio inglês, é o novo regime de governo com uma autonomia do governo egípcio na década de 20. Né? Então aqui inicia a Era de Ouro do Egito, né? Que vai culminar com uma indústria cinematográfica aí, que vai crescendo entre os anos 30 e 40 e a década de 50. Né? Alguns dizem que é a década de 50, né, que se concentra basicamente aqui, mas existem outros que afirmam que essa ideia de Era do Ouro é um ciclo, vamos dizer assim, né, que começa na década de 20 e termina nos anos 70. Bom, além disso, a gente tem que reconhecer, né, que a gente produziu, então, três grandes aspectos, né, que devem ser considerados na atualidade quando a gente analisa o contexto histórico contemporâneo da dança do ventre, que é a dança, né, como parte do patrimônio da humanidade, patrimônio cultural do mundo árabe, a dança como dança cênica, como uma formação em dança que exige treinamento, desenvolvimento técnico, ensino de dança, produção de espetáculos, apresentação cênica, etc. e tal. E a dança como um sistema profissionalizado aos moldes de um sistema capitalista globalizado. Então, esses três aspectos vão aí aparecer bastante. Né? Além disso, né, há um resgate bastante forte do personagem da dança do ventre masculina, né? Uma grande atualidade em todos os nossos debates sobre a questão do gênero, né? Que transformaram essas relações, né, meio que esses clichês em relação à questão do feminino e da feminilidade, né, num debate sobre o gênero e, portanto, então a gente tem artistas até brasileiros bem importantes que têm desenvolvido trabalhos fantásticos no campo da dança. Aqui um canal de uma personalidade trans, né, canal Ventina, que é bem legal também. Eu também assisti vários vídeos, né, vídeos de show, vídeos de espetáculo, vídeos de dança e alguns vídeos que ela também faz comentários sobre a história da dança do ventre, nessa mesma perspectiva que a Nayara usa, que é uma perspectiva da história cultural, né, da dança do ventre. Né? Então, bem aqui nesse nosso finalzinho. Aqui também o canal da Nayara, de Assunção, que é ex-aluna da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que trabalha hoje fora do país, né? E o canal Brasileiro no Egito, né? Que é um canal também bem legal de divulgação, né? De uma experiência de uma brasileira que viveu, né, no Egito e tal. Então, que tem uma relação forte com o mundo egípcio e especialmente é um pouco uma etnografia da experiência contemporânea, acho que é a parte mais interessante, né? Tem até um vídeo da professora Nayara fazendo uma crítica à abordagem histórica que a dona do canal ali, Brasileiro no Egito, faz, né? Mas ela reconhece que ela faz um detalhamento interessante sobre a maneira como a dança se dá no mundo atual no Egito, né? Então, o papel que ela, a posição que ela ocupa, né, dentro da sociedade egípcia contemporânea. Então, um trabalho mais etnográfico do que histórico, propriamente dito, né? Aqui também para vocês conhecerem esse documentário, né? Ele já está indicado, né? Porque ele é um documentário também para aulas posteriores, quando a gente for falar também das entrevistas. Quando eu fiz a entrevista com a professora Juliana,
né, Lorenzoni, ela falou desse documentário porque ele também é um documentário sobre danças dos povos ciganos, já que uma das manifestações da dança do ventre é uma dança originariamente cigana das ruas, né, no Cairo. Né. É o Latchodrom, né, o vídeo é muito bonito, vale a pena vocês assistirem esse documentário aqui também. Né. Esse documentário foi publicado pela Dani Camargo, que aliás é uma playlist excepcional, especialmente em termos de apresentação de registros, né, de filmes antigos, né, de outras décadas, década de 40, 50, anos 60, 70, né, e é muito interessante porque ela vai apresentando registros, né, de vídeos de regiões do Marrocos, o estilo Herat do Afeganistão, né, registros no Irã, né, anteriores à Revolução de 79, que instala o Estado Islâmico, né, registros de vídeo do Uzbequistão, da Tunísia, né, com apresentações em grupo, aí algumas relações com as danças folclóricas, né, e as danças circulares. Né, esse canal é bem legal mesmo, então vocês vão poder assistir vários vídeos. Né. Aqui tem o trecho do filme, né, o primeiro filme ocidental de dança do ventre, que é um filme da companhia do Thomas Edison, né, que eu coloquei a explicação que ela faz, a Dani, né, que é bastante útil para vocês. Então são vídeos que são documentos históricos dentro da história da dança. Tá? E aqui também vídeos que falam um pouquinho de um contexto mais amplo sobre a questão da musicalidade árabe egípcia, né, e o seu papel na construção da dança do ventre, né, como é que essas formas musicais vão se desenvolvendo, né, esses estilos musicais pós-anos 20, pós-década de 60, né, que são estilos mais recentes que vão configurando e desenhando também os estilos de dança. E aqui a gente tem as últimas referências, né, o trabalho da Nayara Gomes, que eu citei ali o canal, e aqui também um link para a dissertação de mestrado dela, um link, né, para vocês assistirem o vídeo do Orientalismo do Eduardo Said, né, para quem não está com tanto tempo assim de ler a obra completa, mas que vale a pena. O link indicado pela própria Nayara do texto que ela utiliza como referência conceitual para entender essa configuração do Egito como zona de contato, né, que é uma abordagem da Mary Louise Pratt, que ela cita e que ela faz referência na sua dissertação, né, e algumas referências que ela propõe aqui. Né, o coro imperial, que é uma referência também à questão de uma cultura trans e à questão dos dançarinos masculinos, a dança masculina, né, os cauaus e tal. É bem bacana. Então, são outras referências indicadas por esses próprios autores dos canais que eu estou indicando para vocês. E assim, com isso, a gente encerra esse bloco da disciplina referente ao Meso Oriente.